muito bacana. Então eu já vou abrindo com o tópico que é a questão do negacionismo hoje, né? Porque hoje há um negacionismo científico que vem desafiando as verdades científicas estabelecidas desde a Grécia Antiga, né? E vem contestando grandes nomes como Galileu, o Einstein, o Newton. E, na sua opinião, há um distanciamento entre a academia e a sociedade? O que que a gente pode fazer para diminuir isso? Legal essa pergunta, ô Marcos. Olha só, primeiro eu acho que é importante a gente ter em mente que desafiar verdades científicas, isso é uma coisa legal. Contestar é muito importante. Na verdade, isso está no cerne da ciência. A ciência ela só é confiável porque tem gente questionando ela o tempo todo, né? O problema está quando a gente começa a ter uma postura que transcende o ceticismo, né? Ceticismo é esse comportamento de você questionar as coisas. O problema está quando você começa a levar isso para o lado da paranoia mesmo, quando você começa a ter ali um ceticismo extremamente radical para tudo, e isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente hoje, né, a gente tem já um acúmulo de conhecimentos enorme, de séculos e séculos de estudos, de observações, né, das várias gerações. Mesmo antes da ciência moderna se formar, né, ali no século XIX, muito antes disso, a gente já tem várias observações, vários estudos e modelos para explicar como que as coisas funcionam. E se a gente for começar a ter uma postura de questionar tudo, a ponto da gente ter que provar a roda, sabe? Da gente ter que inventar a roda, a gente ter que provar que um mais um é igual a dois. Para cada coisa que a gente for falar, a gente vai entrar numa paranoia absurda. Um exemplo simples e rápido. Eu preciso provar que aspirina funciona para eu tomar aspirina? Não preciso. Eu sei que pessoas já estudaram isso, que isso já foi comprovado. Eu sei que a ciência tem uma forma de verificar se de fato essas coisas funcionam, né? A ciência é testada continuamente, várias vezes, por várias pessoas em vários lugares do mundo. Então eu sei que alguém já fez esse teste por mim. Eu não preciso querer provar cada coisinha, porque isso é impossível de fazer. E se você entra nessa paranoia, você não dá mais um passo para frente, né? Sem duvidar de tudo. Então, de certa forma, é importante a gente ter de alguma forma uma crença na ciência, mas não uma crença irracional, uma crença baseada no fato de que há pessoas investigando isso de forma racional. Então, o negacionista é aquele que abre mão disso tudo, ele faz isso de uma maneira extremamente radical e de uma maneira que não é saudável, né? Mas contestar é importante e a ciência faz isso o tempo todo. Agora, se existe, né, a sua pergunta se existe um distanciamento entre a academia e a sociedade. Com certeza, né, isso existe. Em parte é um distanciamento natural, por algumas razões, né? Primeiro que a habilidade de comunicar com a população é diferente da habilidade de fazer pesquisa, que é diferente da habilidade de ensinar para alunos, para estudantes, que é diferente da habilidade de comunicar entre os seus pares, entre os seus colegas cientistas. E, querendo ou não, o professor universitário ele tem que ter todas essas habilidades. Ele tem que ser um pesquisador, ele tem todas essas funções. Né? Ele acumula a função de pesquisador, ele tem que fazer pesquisa e, consequentemente, comunicar suas pesquisas para os seus colegas cientistas do mundo inteiro. Ele tem que ensinar, é parte do seu trabalho, e ele tem que fazer o que a gente chama de extensão, levar alguma coisa para a comunidade, para o público, né, para além dos muros da universidade. Só que é natural a gente não ter todas essas habilidades. Em geral, os cientistas não têm todas elas. Em geral, eles são mais especialistas e mais focados em fazer pesquisa, às vezes em ensino, mas você se comunicar com o público é muito difícil. E um agravante é que a ciência é difícil, a ciência é complexa, dado séculos e mais séculos de acúmulo de conhecimento. A ciência é lenta, a ciência não é intuitiva muitas das vezes, ela vai totalmente contra a nossa intuição e a nossa observação mais ingênua da natureza, né? A gente olha para o céu, a gente vê o sol se movimentando. Então é natural que a gente tenha um primeiro pensamento de, olha, o céu se move em torno da Terra. E foi assim que se acreditou por muito tempo. Então a ciência muitas vezes não é intuitiva e ela exige esforço, estudo, ela exige que você conheça uma linguagem completamente diferente, a linguagem científica é totalmente diferente, então é difícil.
né, ciência e, consequentemente, é difícil comunicar ciência. Por isso que acaba existindo esse abismo. O que pode ser feito para diminuir isso? A gente, obviamente, precisa investir mais em divulgação científica. Hoje a gente tem comunicadores, jornalistas, profissionais da comunicação divulgando ciências de uma maneira para um público específico e em um tipo de veículo. A gente tem cientistas divulgando ciência, profissionais da ciência divulgando ciência, e a gente tem no meio termo ali pessoas simpatizantes divulgando ciência também. Mas isso precisa ser um esforço maior, isso precisa de investimento público, privado também, para que essa divulgação da ciência seja mais intensa, para que a ciência esteja mais próxima das pessoas, né? E isso com certeza ajudaria muito a diminuir esse abismo que existe e a diminuir essas ideias, né, conspiracionistas, essas ideias pseudocientíficas. Certamente uma divulgação científica melhor, mais intensa, iria reduzir esses problemas, né?